Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. E o tema de hoje é como a dieta moldou a saúde dos dentes ao longo dos séculos, com base em uma pesquisa feita pela Trinity College de Dublin, localizada na Irlanda, essa instituição que analisou dentes com mais de 4.000 anos e notou ali mudanças importantes na saúde bucal e também na alimentação das populações. E para nos ajudar a compreender essas descobertas feitas por esses pesquisadores, contamos, com a participação do Dr. Carlos Alberto Monson, ele que é cirurgião dentista, doutor em saúde baseado em evidências pela Unifesp, com mestrado em microbiologia e imunologia pela Universidade de São Paulo, e atua como pesquisador docente clínico, com foco na relação entre saúde bucal, alimentação, bem-estar sistêmico e saúde da mulher. Seja muito bem-vindo ao nosso webinar, doutor. Fique à vontade para iniciar a aula de hoje. Boa tarde, muito obrigado, Alex. Boa tarde, audiência. E estou pronto para nós começarmos a falar um pouco de uma pesquisa extremamente importante, porque ela, na verdade, está abrindo um caminho de investigação inteiramente nova, uma retomada de pesquisa que ficou muito tempo parada nessa área de tentativa de controle mais efetivo da doença bucal como um todo. Então, é extremamente relevante, a gente espera que as pessoas gostem do que a gente tem a dizer. Esse é um trabalho que foi publicado em março do ano passado, 2024, pelo Trinity College de Dublin, na Escócia, e na revista Molecular Biology and Evolution. Esse trabalho chegou a nós já ao ano passado, onde a Comissão Temática de Odontologia Baseada em Evidência iniciou uma análise desse conteúdo, e aí foi muito interessante que isso aconteceu no primeiro semestre, e aí no segundo semestre, fora do Brasil, também a gente já soube que no meio oeste americano eles já estão retomando as pesquisas também com esse mesmo estudo, o que significa que nós, aqui no Brasil, ainda saímos um pouco na frente, né? E é um estudo bastante promissor. A Câmara Técnica ela é presidida por mim, tem como secretário o Dr. Robson Barbieri, e conta também com a mestre e doutoranda em saúde baseada em evidência, a doutora Mônica Okuhara, e a odontopediatra Maria Cristina Fávero. Então, esses pesquisadores, eles fizeram o seguinte: numa caverna calcária no norte da Irlanda, eles localizaram dentes de 4.000 anos atrás, dentes que pertenciam ao mesmo indivíduo, do sexo masculino, e pelas características de preservação foi possível fazer algumas inferências, né? E aí se percebeu que, análises genéticas, né, que houve uma grande mudança no microbioma oral desde a idade do bronze até os nossos dias, mas especificamente esse estudo mostra algo muito interessante, que é uma virada, né? A partir de quando que o mutans passa a ser o agente causador de tanto dano, né? E é isso que a gente vai estar desenvolvendo aqui ao longo da explanação. O projeto, então, foi realizado em parceria de outras duas escolas superiores de odontologia, uma na Escócia e a outra também já na Irlanda do Norte, e com uma publicação bastante importante, né? E associou-se também, relacionou-se às outras bactérias que são causadoras de doença periodontal, que estão em plena associação com o Streptococcus mutans, né? E se mostrou também uma característica própria desse mutans relacionado à cárie humana. A presença de mutans é comum, né, em cavidades orais modernas, e é excepcionalmente raro ter sido encontrado num genoma tão antigo. Devido à sua capacidade de alta versatilidade, por isso que ele se chama Streptococcus mutans, né, Streptococcus que muda, né, ele tem não só a capacidade de fermentar ácidos a partir de carboidratos simples,
mas especialmente de carboidratos complexos, como é a sacarose. E perante a esses carboidratos, eles não só fazem ácido imediatamente, como eles conseguem guardar dentro de si mesmo, por meio de vacúolos, resíduos de carboidrato, e eles também têm enzimas que transformam esse açúcar solúvel em cola insolúvel, que eles montam a matriz do biofilme, criando condições ecológicas altamente favoráveis para bactérias ecologicamente mais complexas de parasitarem o biofilme e causar doença bucal. Esses dentes, eles tinham uma característica muito interessante, né? Uma escassez em indivíduos que, pelas características da forma com que esses indivíduos morreram, pareciam que eram indivíduos mais rígidos, mais saudáveis, e nesses indivíduos mais jovens se observava, porque se encontrou não só nesses dois, mas se encontrou também em outros crânios, se fez essa pesquisa nessa mesma população, e percebeu-se que uma escassez de Streptococcus mutans em povos primitivos que não conheciam o açúcar. Então, entre povos coletores e caçadores, né, o carboidrato que eles tinham acesso, acredita-se que era exatamente o mel, né, alguns tipos de pólen, e o açúcar em si não existia, né? Então, não existia uma grande quantidade de mutans, havia uma grande quantidade de Streptococcus salivários, Streptococcus viridans, que tem uma certa correlação com o mutans, só que são bem menos versáteis que o mutans, então eles têm menos capacidade de causar dano. O mutans, ao contrário, quando ele encontra, né, a sacarose, que é a molécula de suco de fruta, né, que passa por um processo de cocção, processo físico de cocção, onde a frutose e a glicose se fundem, né, são duas moléculas bastante semelhantes, só que quando você submete aquele suco de fruta, como no caso a cana-de-açúcar, né, você pega o açúcar e a garapa e coa e cozinha para fazer o açúcar, essa junção das moléculas pelo calor forma uma molécula grande de 12 carbonos, que é altamente energética para o Streptococcus mutans, né? E ele entra numa fase de crescimento exponencial, o que não ocorre com as outras bactérias. As outras bactérias não têm essa grande capacidade, mas o mutans tem. E aí se observava, na época desse estudo, se observou também num outro dente de uma pessoa que estava ali, que tinha o fóssil dela também ali, era uma pessoa já decrépita, com mais idade, com algumas alterações ósseas importantes, e nessas pessoas se encontrou o Streptococcus mutans, o que faz-se inferir que o mutans, ele acaba dando uma infecção oportunista mais forte na cavidade oral, parasitando aquela cavidade oral, especialmente quando o sistema imunológico está mais fragilizado, como essa pessoa na senilidade, ou que, isso é uma outra inferência que as linhas de pesquisa estão mostrando, que de uma certa forma, porque nesses 4.000 anos para cá, a gente já tinha, né, na humanidade, especialmente na região do Mediterrâneo, nós já tínhamos o Império Romano, o Império Grego e outras civilizações, onde já se conheciam o trigo, farinha, a junção de outras substâncias, a cocção disso e o surgimento de açúcares. E nessas populações se encontra mutans. O que se observa é que com a grande oferta de açúcar na civilização ocidental, fez com que houvesse uma competição ecológica pelo ecossistema e o mutans prevaleceu. Então, a humanidade, com o desenvolvimento do açúcar, ficou com o agente mais agressor. Essas pesquisas elas já vêm, como eu disse, de algum tempo, e essas pesquisas pararam um pouco no começo dos anos 80. Elas vinham num crescente, mas elas pararam quando surge a epidemia de AIDS,
Por quê? Porque a epidemia de AIDS é uma epidemia de altíssima mortalidade na época, e as pesquisas todas da área da imuno foram todas, e microbiologia foram todas destinadas à pesquisa da AIDS, e se conseguiu um controle razoável, a despeito do número enorme de perdas humanas, e qualquer outra coisa que não fosse a pesquisa de AIDS e outras infecções mortais ficaram em segundo plano, e agora, depois da pandemia de Covid, as pesquisas estão sendo retomadas. Então, acho que é importante também dizer que na época da AIDS, né, não se sabia tudo em termos de funcionalidade da atividade imunitária, e sempre a nível de saúde pública você tem dois grandes focos, né? Quando surge um surto, é você avaliar a mortalidade e fazer de tudo para reduzir a mortalidade. Quando você controla a mortalidade, aí que você vai olhar a qualidade de vida. Isso é quase que um protocolo dentro de epidemiologia clínica. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Na época, haviam-se estudos, já vinham-se trabalhando estudos no que diz respeito à busca de algum mecanismo efetivo de controle de mutas. Se pensou numa vacina anti-cárie, isso tem 50 anos, pessoalmente eu estou envolvido com isso há 50 anos, né, desde 1975, na minha iniciação científica, para iniciar a vida como pesquisador. Nós já começamos a trabalhar, entramos numa linha de pesquisa que já trabalhava em parceria com a Universidade do Sul da Califórnia na época, e aí essas pesquisas depois pararam até 80, 81, quando surge a AIDS, né? Então, a sociedade humana, né, ela foi, como eu disse, essa população dessa caverna eram caçadores, né, coletores, nômades, né, que inviabilizavam muito mutas, porque eles até ficavam um dia sem comer, etc, etc, etc. Ao longo do tempo, as sociedades foram ficando cada vez mais organizadas e vão para uma sociedade sedentária, consumista, com elevado grau de consumo de sacarose. E essas mudanças, inclusive socioeconômicas, né, favorecem, então, o mutans e a sua capacidade agressiva. Então, com a agregação do açúcar, a seleção natural, por assim dizer, ficou a favor do mutans, que é um micróbio particularmente deletério. E a partir daí nós passamos a viver, talvez muitos vão ficar surpresos com o que eu vou dizer, com uma pandemia de cárie. Só que essa pandemia de cárie ela já se estende já, né, por praticamente 2.000 anos, ou quase isso, e é uma pandemia porque a pandemia de cárie ela tem baixa mortalidade, ela tem alta morbidade, ela danifica muito a estrutura dos dentes, ela tem um custo social, leva inclusive muitas vezes a óbito, mas não como outras infecções. E aí como os protocolos, eles sempre visam mortalidade e depois vão ver qualidade de vida, né? Como esta era uma pandemia de baixa morbidade, de baixa mortalidade e alta morbidade, ela foi fluindo ao longo dos milênios, e aí foram surgindo todas as técnicas que a gente conhece de conservação dos dentes e tudo mais, e que agora começa a retomar essas pesquisas na tentativa de achar, né, juntando os conhecimentos novos de microbiologia clínica, de imunologia, de saúde baseada em evidência e tudo mais, tudo que se pode fazer no sentido de reduzir essa incidência global ainda de doença bucal. Então, como nós dissemos, o aumento da cárie dentária está diretamente relacionado ao crescimento, né, da agricultura de cereais já há alguns anos, e um aumento muito drástico ocorreu nas últimas centenas de anos com alimentos açucarados, né, no Brasil, por exemplo, onde as capitanias hereditárias que plantavam o açúcar, a cana-de-açúcar e tudo mais, isso teve o surgimento de criação de doces e de massas e tudo mais, isso tudo favoreceu de uma forma impressionante essa mudança no status de contaminação
de bactérias que eram pouco produtoras de ácido, que hoje a gente sabe, não foi assim, né? Não foi assim na humanidade como um todo, só depois da organização e da produção de escala industrial do açúcar e da biodisponibilidade. Então, por exemplo, hoje você tem inclusive restos de açúcar, de alimentos em aterros sanitários, isso vai para as águas e fecha-se todo um circuito óreo-fecal. A questão ela é muito grande, ela é enorme, na verdade, né? E esse micróbio ele é muito agressivo, né? Eu lembro que havia um pesquisador fantástico, eu tive a honra de conviver um tempo lá nos anos 70, e ele era um entusiasta, não vou citar o nome dele não, mas ele era um entusiasta dessa área de microbiologia oral, um sueco, e ele dizia que, na época ele já dizia isso, que se a natureza desconfiasse que o homem ia desenvolver a sacarose, muito provavelmente a evolução para o desenvolvimento dos órgãos dentários seguiria um outro rumo. Ele seguia um rumo, digamos, mais fácil do seu ponto de vista evolucionário, porque são órgãos segregados, né? A gente chama isso em epigenética, a gente chama de órgãos segregados. Por isso que quando o dente aflora, né, o esmalte ele não regenera mais, porque o epitélio que gerou o esmalte ele é destruído no momento da erupção, né? E ele precisa ser assim, porque foi assim usado o mecanismo que a evolução usou. Então, a natureza jamais planejou que pudesse existir algo como açúcar, da mesma forma como o plástico, por exemplo, quer dizer, o desenvolvimento tecnológico da humanidade, hoje a gente tem o plástico como um grande vilão de poluição ambiental, e bem mais recente que o açúcar, né? Isso dos anos 40 do século passado para cá. Então, o açúcar, por exemplo, ele adquiriu um status no meio da sociedade mundial, na sociedade global, que dificilmente ele vai ser demovido. Então, hoje, as pesquisas estão centradas em controle de mutans de uma outra forma. Estou soltando aqui um spoiler, mas isso ainda é coisa para daqui a uns 5 anos a gente ter algum resultado disso a nível global. Aqui nós estamos citando, né, a caverna de Killigrew, que no condado de Limerick, na Irlanda, onde esses pesquisadores fizeram então essa descoberta, né? E aqui é o depoimento de alguns autores, né, dizendo que ficaram surpresos com o achado de mutans, mas em um dente de uma pessoa que sabidamente que já estava no final da vida, né? Então, o que hoje nos faz crer que a presença de mutans é uma inferência importante, que a presença de mutans, ela também, de uma certa forma, é um estimulante para a imunidade, não no sentido de ser um estimulante de criar coisas, mas algo que é um agressor a mais, é um insulto bioquímico a mais para a atividade imunológica humana, né? E isso só reforça a tese de que realmente as pesquisas aí precisam continuar mais para ver se a gente consegue, por meio de pesquisa translacional, que é a pesquisa traduzida em ação clínica efetiva, eficiente e segura, dentro dos princípios das evidências científicas, possa realmente ser um grande facilitador, né, do controle dessas doenças bucais, né, que ainda causam tanto estrago, e não só das doenças, mas também acabam atacando os próprios trabalhos de reabilitação, né, porque é uma contaminação enorme que acontece. Então, segundo os autores, né, esse equilíbrio natural do biofilme havia sido rompido, né, isso ficou claro fazendo com que o mutans superasse os demais estreptococos, né, fazendo com que as pessoas, isso na época, lá atrás, para essas populações mais antigas, o mutans ele era uma infecção que ele pegava já quando havia uma depressão do sistema imunológico, uma condição sistêmica irreversível, um quadro de senilidade, né? Hoje é ao contrário, né? Ele é um micróbio pandêmico, ele existe em todo local, quer dizer,
o bebê, já a partir do nascimento, ele passa a ter transitoriamente, né, mutans pela boca. Por quê? Porque o mutans ele tem essa capacidade de se ligar a estruturas duras, né? Então ele é uma microbiota onde não tem estruturas que ele possa se fixar, ficar um tempo, sentir o ambiente ecologicamente, para poder, a partir daí, ativar os mecanismos de formação de ponte de poliglucano para criar uma matriz de biofilme. Ele fica naquilo que nós chamamos de biofilme móvel. Ele não é um biofilme estático, ele é um biofilme móvel. Então, ele é oportunista, né? Ele é oportunista. Então, do momento, por exemplo, que a criança começa já a nascer os primeiros dentinhos, né, ela passa a ser parasitada, infelizmente, pelo mutans, e muitas vezes esse dente ele emerge ainda, a dentição decídua, né, ele emerge na cavidade oral ainda imaturo, do ponto de vista de defesas, e aí o micróbio altamente agressivo, uma dieta altamente cariogênica, né, acidogênica, produtora de ácido, isso ataca as estruturas e acaba com a matriz calcária, né, com a matriz de cálcio, expondo, né, a infraestrutura de proteína, onde outras bactérias vêm e destroem a estrutura dentária. Isso é o que se vê, né, já há séculos, por assim dizer. Então, ele é realmente agressivo, isso tudo já se sabe. O que não se sabia é que ele, isso só confirma a tese, né, que com menos ingesta de açúcar, certamente, a saúde bucal tende a ser melhor, porque fica inóspito ao mutans, né? A gente mostra, então, essa diferença. O estudo mostra essa diferença do microbioma ancestral para o microbioma moderno, né? Hoje nós vivemos sob a instância desse microbioma moderno, né? E o que representa um motivo de grande preocupação, né? Hoje em dia, né, o aquecimento global, poluição, etc., a gente vê que tudo isso também ajuda a impactar negativamente as condições da saúde bucal, as condições socioeconômicas da população, e tornando, então, as questões hoje muito mais graves, né? Então, criando espaço, né, para que nesses nichos, nessa complexidade de biofilme, depois os cálculos, né, que são o tártaro dental, que forma zonas onde não existe presença de oxigênio, né, e aí embaixo bactérias produtoras, degradadoras de proteína, e que vivem em ausência total de oxigênio, possam ter um ambiente favorável para elas, e aí já começa toda uma questão de envolvimento periodontal, envolvimento de vaso sanguíneo, e aí começa a sistematização, né, as relações com doença cardíaca, com doença gástrica, com doença dermatológica, enfim, hoje que é muito bem estudado, né, mas tudo começa a partir desse biofilme que destrói a estrutura bucal, né. De novo, né, o mutans, essa capacidade, né, de ter esse poder. Uma coisa que é muito interessante no que concerne ao mutans, e as coisas seriam muito piores, né, é que existe no mundo da microbiologia, existe os micro-organismos, as bactérias, né, vamos pensar em termos de bactéria, eles têm reprodução assexuada, né, por bipartição. Mas muitos deles têm uma característica muito interessante, que eles constroem um tubo de proteína chamado pilus F, que transfere material genético de um para outro, né? Para a sorte, né, da humanidade, o Streptococcus mutans não tem capacidade de fazer pilus F. Então ele não troca material genético com outras espécies, senão seria muito, muito grave, e talvez a condição bucal humana teria aumentado até, inclusive, o aumento de mortalidade de uma maneira muito grave, né? Se ele tivesse esse aumento de virulência e de patogenicidade que
um Pilus F daria. Então, para sorte evolucionária, o mutans não tem Pilus F, então ele não consegue captar habilidades genéticas de outras espécies, nem transmitir habilidade genética para outras espécies, de outros gêneros, inclusive, ou mesmo dentro da espécie Streptococcus. Ele não consegue fazer isso, e no topo dos Streptococcus viridans, que são Streptococcus que, frente a sangue, eles não fazem uma destruição total do sangue, eles deixam uma destruição, um halo de hemólise na placa de agar parcial, que é chamado viridans, né? Porque a hemoglobina fica esverdeada, e ele poderia causar muito mais dano do que ele causa. Então, o surgimento dessa pandemia silenciosa de cárie dentária, né, uma doença de alta morbidade, é praticamente impossível você não conhecer alguém na família ou pessoa mesmo. Isso era mais frequente até anteriormente nos segmentos mais humildes da sociedade. Isso ainda é muito forte. As pessoas terem histórias dramáticas com relação a dente, a perda dentária, a dor de dente, a infecção, etc. Né? E que vem assolando a humanidade, né? As pandemias vêm assolando. Não foi só a de Covid agora, né? A de Covid é uma pandemia de alta mortalidade e baixa morbidade, ou seja, quem contraiu o Covid ali na primeira fase foi mesmo, morreu mesmo, né? Não tinha outra coisa, né? Não tinha o que fazer, foi tão desesperador quanto a epidemia de AIDS, e quase 40 anos depois a pandemia de Covid, né? Então, de tempos em tempos, a humanidade é assolada, né, por essas situações, e aí tem questões ambientais, tem questões de ordem microbiológica, que isso é fascinante, né? Fazendo com que essas intercorrências ocorram, mas olhar a cárie pela característica danosa que ela causa, né? E esse estudo mostra isso, quer dizer, se não fosse a biodisponibilidade ambiental, a gente já pode até falar isso, né? Porque a sociedade acabou se tornando extremamente rica, por assim dizer, perdulária, jogando muito alimento no lixo, né? Fazendo com que essa biodisponibilidade de sacarose no meio também contribuísse para que o mutans crescesse tanto, né? Em detrimento de até outros streptococcus. Tem streptococcus, por exemplo, que, como os salivários, que é um probiótico, né? E aí se encontrou, por exemplo, salivários em um dos dentes daquela população de 4.000 anos atrás. Quer dizer, isso só confirma, né, que realmente o desequilíbrio ecológico macroambiental também alterou o equilíbrio, o ecossistema bucal, né, porque a gente tem que estudar sempre, né, no meu treinamento do doutorado sempre foi assim, a vida inteira, 50 anos de pesquisa é assim, a gente olhar saúde bucal em termos ecológicos, né? A gente vê na questão da ecologia. Então, não é a gente e o resto, não, é a interação de micróbios, né? Então, essa cavidade oral antiga que foi explorada, né, numa população isolada, trouxe muita informação, né? E que surge daqui questões que abrem para várias pesquisas translacionais para tentar melhorar isso. Isso passa até por qualidade de material restaurador, se a gente pensar, né, em termos de recidiva de cárie, de capacidade de vedação de resinas, quer dizer, se a gente pensar em termos de implantes dentários, a falta, né, a perda da aderência epitelial, o crescimento praapical em direção à zona do implante, da implantação, né, do implante, o surgimento de zonas de anaerobiose, o importantíssimo controle de biofilme com o paciente. Então, tudo isso é altamente relevante, porque o mutans, infelizmente, é o que
o que havia de mais, com potencial mais agressivo às estruturas dentárias é o que sobrou para o ser humano, né? E aí, de repente, você olha, inclusive, para pets, né? Você vê até os animais, que muitas vezes o próprio ser humano contamina a cavidade oral do animal, do pet, né? Ele fica comendo uma coisa, ele dá para o pet, e aquilo contamina a boca do pet, não tem, às vezes, e aí desenvolve problemas dentários em animais e tal. Então, é complexo demais, é extremamente complexo tudo isso. Novamente, né, pouquíssimos genomas completos da humanidade foram recuperados desde antes da Idade Média, por isso esse é tão valioso. Ao caracterizar a diversidade pré-histórica, os autores também conseguiram revelar que mudanças drásticas no meio ocorridas, né, por seleção natural possibilitaram que espécies mais agressivas e metabologicamente mais versáteis passassem a prevalecer sobre outras na espécie humana. Isso explica, de maneira simples e objetiva, a existência de um contingente imenso de eventos parciais e totais na humanidade, né? E em especial nesse último milênio, né? Agora, uma análise final, né? Então é possível afirmar de maneira bastante assertiva que, ao se interpretar os dados dessa pesquisa irlandesa, que a cavidade oral é um ecossistema corporal que se conecta, né? Parte interna com o organismo, com o meio ambiente externo, então é meio interno e externo, né? Como a gente disse, a partir da vida intrauterina, por essa via ocorrem trocas de substâncias com o nascimento, independente da forma, se é via vaginal, cesariana, etc., passa a existir também um trânsito constante de micro-organismos. Hoje a gente sabe que aproximadamente 700 espécies de micro-organismos vivem na cavidade oral, não só bactérias, mas fungos, protozoários, parasitas, riquétsias, vírus, prions. Prion são filamentos de proteína que estão abaixo do grau de complexidade de vírus e que têm capacidade de autoduplicar. E PPLO, né, que são os micoplasmas, são bactérias que não têm parede celular, os Pleuropneumoniae-like organisms, os quais mantêm entre si um equilíbrio dinâmico. Mudanças internas e ambientais podem provocar um desequilíbrio ecológico do organismo, levando, inclusive, favorecendo, inclusive, o surgimento de outras doenças, inclusive doenças sistêmicas. Por isso, hoje, essa importância, né, da contextualização da saúde bucal, na saúde sistêmica, né? Seja da boca para o corpo, seja do corpo para a boca. Então, é o que nós chamamos de simetria reversa, né? Nas duas direções, o vetor vai nos dois sentidos. É possível também estabelecer uma analogia que o meio ambiente oral também, originariamente, funciona como um meio marinho, né? Onde os elementos dentários são como se fossem rochas ou qualquer elementos sólidos, né? Enquanto a saliva e os demais fluidos orais, as águas, né? As formas como as colônias microbianas se organizam no filme funciona algo muito semelhante aos recifes de coral. Então, como se fosse aquela saliva rica em nutrientes, por exemplo, açúcar, né? Eles fazem, as colônias de micróbios, eles fazem um movimento no sentido de captar o máximo que eles podem. E mesmo que depois o alimento passou, 1, 2, 3, 4, 5 horas depois, eles vão pegar aquele alimento que está dentro das células microbianas e vão começar a fazer ácido. Então, tão importante o controle numérico da placa, né? Naturalmente, se você faz o controle numérico, né, diminuindo a quantidade, né, de micróbio, você também faz um controle quantitativo, porque os micróbios, eles vão se organizando, o biofilme, o microbioma oral, ele vai ficando mais complexo na medida em que ele vai ficando mais tempo na cavidade oral. Mais tempo, quanto mais tempo, mais bactérias vão passando por ali, vão encontrando condição ecologicamente favorável, vai se instalando, vai causando doença, vai parasitando estruturas cada vez mais profundas, inclusive em ausência de O2, oxigênio atmosférico. 5. Do ponto de vista microbiano, e levando em consideração o tempo atual, os maiores colonizadores da cavidade oral, com certeza, são os do gênero Streptococcus, com especial destaque ao mutans, pela sua alta capacidade de formar polímero adesivo, isso é importantíssimo, degradar açúcar e atacar estruturas duras da boca, criando nichos, né, de ausência total de oxigênio atmosférico. Isso cria condições, é o que eu acabei de explicar, para que micróbios proteolíticos ataquem posteriormente os tecidos, porque ele vai sempre em direção à região apical, né? Ele sempre vai em direção
a região apical, porque é onde tem mais proteínas, mais substâncias que fornecem substrato, né? Então a gente tem os Actinomyces, a Provetella, que era o antigo bacteróides melanogênicos, a Tanerolela forsythia e outros, e associado com vírus, associados com fungos. Isso forma um ecossistema dotado de altíssimo poder de degradação. Então, considerações finais para o melhor prognóstico da saúde bucal, né? É necessária a ingestão sempre de alimentos naturais, saudáveis, o desenvolvimento de campanhas educativas visando o controle de biofilme para o equilíbrio das bactérias da boca, e principalmente em crianças, né? Recomendando-se fortemente a não utilização de açúcar refinado, pelo menos nos primeiros anos de vida, por mais difícil e aparentemente impraticável que isso possa ser, a gente sabe como é, né? Mas é algo altamente recomendável. Infelizmente, devido a questões ligadas à estrutura, tanto a fisiologia da cavidade bucal, meio interno e externo, uma vacina anticárie, nos moldes que se pensava lá antes de AIDS, né, ela praticamente não possui chance de ser produzida em larga escala, né? Uma das limitações técnicas era a impossibilidade de uma migração das imunoglobulinas do suco gengival, né, os anticorpos feitos pelos órgãos hematopoiéticos que chegavam até o capilar gengival que iria liberar esse anticorpo, por diferença de temperatura décimos de grau, dada a temperatura no interior do capilar para o suco gengival, a molécula fechava e não conseguia ter uma ação de neutralização do micróbio. E ele passava a funcionar como fonte de proteína. O anticorpo funcionava como fonte de proteína para o micróbio que estava no biofilme. Então, essa era uma grande limitação. Hoje, na época, a gente não sabia, menos de 40% de imunologia que a gente sabe hoje. E hoje existem outros recursos, né, que não necessariamente só pela via da imunoglobulina. E é por aí, talvez, que as pessoas vão tentar achar uma saída, né, com base na imunologia, mas de uma outra forma, para tentar conter esse processo. Assim, as estratégias de controle de microbiota oral, a nível de saúde pública, com uma coisa que é absolutamente fantástica, né, o uso de água, de flúor em água de abastecimento, é uma medida efetiva, eficiente e segura. Na mesma ordem de ideias, no atendimento individualizado, e aí é uma coisa importante para você que está assistindo, que é clínico, que está ali, né, diretamente com o paciente, desenvolver um protocolo de higiene oral e de controle de biofilme que você aplica para o teu paciente. Né? Isso vai ser algo muito bem visto, muito bem aceito pelos pacientes. As evidências científicas já apontam que esses protocolos existem e eles são efetivos, eles fazem a diferença, ele tem um resultado excelente, ele aumenta o nível de satisfação do cliente, ele melhora a imagem social do profissional dentista, além de fazer com que você trabalhe mais dentro dos princípios de boas práticas clínicas, né? É isso. Agradeço demais e estamos à disposição. Doutor, muito obrigada pela participação e pela ótima palestra. Esse foi mais um episódio do webinar do CROSP. Lembrando que para acompanhar as atividades do Conselho, você pode acessar o www.crosp.org.br e nas redes sociais é o @CROSPOficial no Instagram e no Facebook. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo YouTube, que é o TV CROSP. Muito obrigada pela sua participação e até mais.